Fala pessoal, bom dia. Vamos analisar os jogos de sexta-feira, 26 de agosto de 2022, mas primeiro vamos conferir a lista de quarta-feira. E na lista estava o over mais de 2 gols no jogo do Fluminense contra o Corinthians e bateu. A equipe do Fluminense abriu o placar aos 4 minutos em cobrança de pênalti. Aos 23 minutos o Corinthians empatou. E no início do segundo tempo a equipe do Fluminense fez 2-1 e aí já bateu o over mais de 2 gols. E aos 90 minutos, o Corinthians ainda empatou a partida, que terminou 2-2. Também estava na lista o Beck Flamengo contra o São Paulo e bateu. A equipe do Flamengo abriu o placar aos 13 minutos. Aos 68 minutos fez 2-0. Aos 79, a equipe do São Paulo diminuiu o placar, mas nos acréscimos a equipe do Flamengo fez 3-1 e venceu a partida, e aqui bateu também o over mais de 2 gols. E com isso, a lista de quarta-feira, que tinha apenas 3 palpites, mas ficou aí com 100% de acerto. Quem fez as 3 entradas à punta ficou aí com um pouco mais de 3 unidades de lucro. Uma lista bem interessante. E só lembrando mais uma vez que o objetivo da lista não é para a entrada à punta, mas aí vai de cada um usa do jeito que quiser. Vamos agora para os jogos de sexta-feira. É uma sexta-feira com jogos bem complicados. Bundesliga tem apenas uma partida, Freiburg contra o Bochum. É apenas a quarta rodada ainda. Vamos dar uma olhada aqui nos jogos das equipes. A equipe do Freiburg em 3 jogos venceu 2 e perdeu 1. E a equipe do Bochum em 3 jogos perdeu os 3. Perdeu para o Mainz, perdeu para o Hoffenheim e perdeu para o Bayern de Munique. Vamos ver aqui os últimos jogos entre eles. Vitória do Freiburg por 3-0, empate e depois vitória do Freiburg na prorrogação, vitória do Bochum por 2-1, vitória do Bochum por 2-0 e vitória do Bochum por 3-1. Me parece um jogo interessante para o mercado de gols. Vamos dar uma olhada aqui em mais jogos entre eles. Empate por 1-1, vitória do Freiburg, empate por 0-0, vitória do Bochum por 4-0 e vitória do Bochum por 3-1. Vamos ver aqui os últimos jogos das equipes jogando em casa e fora de casa. A equipe do Freiburg jogando em casa nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mas pela Bundesliga tem apenas um jogo e uma derrota. E a equipe do Bochum fora de casa, nos últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2. Pela Bundesliga tem um jogo e uma derrota. Vamos dar uma olhada nas odds. A equipe do Freiburg com odd abaixo de 1,50 é muito baixa. Eu não vejo valor nesse Beck Freiburg. Deixa eu dar uma olhada aqui no mercado de gols. Não deve ter odd também, já que a equipe do Freiburg está com uma odd aí abaixo de 1,50. O over 2,5 com uma odd de 1,60. Aí eu deixo esse jogo fora da lista. Bundesliga 2 tem 2 partidas, mas eu vou ficar fora. Campeonato Argentino também vou ficar fora. Campeonato Brasileiro da Série B tem 3 partidas. Brusque contra o Londrina. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. A equipe do Brusque nos últimos 5 jogos venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Brusque tem 2 vitórias, 3 derrotas e 5 empates. E a equipe do Londrina nos últimos 5 jogos tem 1 vitória, 1 derrota e 3 empates. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Londrina venceu 4, empatou 4 e perdeu 2. Os últimos jogos entre eles, vitória do Londrina, empate, vitória do Brusque, vitória do Londrina e vitória do Brusque. Vamos ver os últimos jogos das equipes em casa e fora. O Brusque nos últimos 5 jogos como mandante venceu 2 e empatou 3. E a equipe do Londrina fora de casa, nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. A classificação, a equipe do Londrina ocupando a 7ª colocação com 35 pontos e a equipe do Brusque na 15ª colocação com 28 pontos. Jogando em casa, a equipe do Brusque ocupa a 14ª colocação. Em 12 jogos, venceu 5, empatou 4 e perdeu 3. Jogando fora de casa, a equipe do Londrina ocupa a 5ª colocação. Em 12 jogos, venceu 4, empatou 2 e perdeu 6. Vamos ver as odds. A equipe do Brusque com uma odd média aí de 2,05 e a equipe do Londrina com odds bem acima de 4.
Aqui vai ser um jogo bem difícil, eu estou pendendo a colocar o Brusque em lei, mas a equipe do Londrina não me passa muita confiança também, apesar de que nos últimos 5 jogos como visitante perdeu apenas para o Sport. Essa odd do Brusque é muito baixa, deveria estar pelo menos 2,50. Eu vou colocar o Brusque em lei. E aí, se a equipe do Brusque começar melhor, eu fico fora. Eu não vejo muito valor nesse back Brusque. Também pela Série B tem o jogo do Grêmio contra o Ituano. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. A equipe do Grêmio nos últimos 5 jogos venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Grêmio venceu 5, empatou 4 e perdeu 1. E a equipe do Ituano nos últimos 5 jogos venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 10 jogos, o Ituano venceu 4, empatou 4 e perdeu 2. Os últimos jogos entre eles, empate e vitória do Ituano. E em 2005, a equipe do Ituano venceu o Grêmio lá em Porto Alegre. Vamos dar uma olhada aqui nos jogos das equipes em casa e fora. A equipe do Grêmio nos últimos 5 jogos como mandante venceu 4 e empatou 1. E a equipe do Ituano nos últimos 5 jogos como visitante venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. A classificação, a equipe do Grêmio ocupando a 3ª colocação com 44 pontos e o Ituano na 10ª colocação com 33 pontos. Jogando em casa, a equipe do Grêmio ocupa a 2ª colocação. Em 12 jogos, venceu 9, empatou 2 e perdeu 1. A equipe do Grêmio jogando em casa tem média de 2 gols marcados por jogo e média de 0,5 gols sofridos por jogo. Jogando fora de casa, a equipe do Ituano na 7ª colocação. Em 13 jogos, venceu 3, empatou 4 e perdeu 6. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. A equipe do Grêmio com odd abaixo de 1,50. O Grêmio deve vencer, mas eu não vejo muito valor para me expor nesse back abaixo de 1,50. E no mercado de gols, apesar de o Grêmio marcar muitos gols em casa, eu vou deixar fora da lista. E temos também pela Série B do Campeonato Brasileiro o Cruzeiro contra o Náutico. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. A equipe do Cruzeiro nos últimos 5 jogos venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 10 jogos, o Cruzeiro venceu 4, empatou 4 e perdeu 2. E a equipe do Náutico nos últimos 5 jogos venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 10 jogos, a equipe do Náutico venceu 2 e perdeu 8. Os últimos jogos entre eles, vitória do Cruzeiro, empate, vitória do Cruzeiro, empate e empate. Vamos ver os últimos jogos das equipes em casa e fora. Jogando em casa, o Cruzeiro nos últimos 5 jogos venceu 3, empatou 1 e perdeu 1, mas aqui foi uma derrota na Copa do Brasil para o Fluminense. E a equipe do Náutico nos últimos 5 jogos são 5 derrotas. Classificação, o Cruzeiro lidera o campeonato com 54 pontos, precisa de mais 10 pontos para garantir o acesso. E a equipe do Náutico, afundado na zona de rebaixamento, é o lanterna do campeonato com 21 pontos. Jogando em casa, a equipe do Cruzeiro lidera também. Em 12 jogos, venceu 11 e empatou 1, sofreu apenas 3 gols como mandante. E a equipe do Náutico fora de casa, ocupando a 16ª colocação. Em 12 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu 8, marcou apenas 5 gols como visitante. Aqui, se tiver odd, é jogo para back Cruzeiro. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. O Cruzeiro com uma odd aí abaixo de 1,40, eu acho que não tem muito valor ficar exposto nesse back, apesar de achar que o Cruzeiro vai vencer essa partida. Dando sequência, tem La Liga, mas eu vou deixar fora, é apenas a 3ª rodada e aqui são jogos bem mais complicados. Ligue 1 tem apenas uma partida, Ajax contra o Lille é apenas a 4ª rodada ainda. A equipe do Ajax nas 3 primeiras rodadas perdeu 2 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos são 3 derrotas e 2 empates. E a equipe do Lille em 3 jogos venceu 1, empatou 1 e perdeu 1. Vamos dar uma olhada aqui para ver se tem odd para um lei Ajax. O Ajax com uma odd média aí na casa de 3,45 é muito alta, eu vou deixar fora da lista. Championship também eu fico fora. Itália Série A tem 2 partidas. Monza contra o Udinese, vai ser um jogo bem complicado, eu nem vou olhar essa partida. Lazio contra a Inter, vamos dar uma olhada aqui.
é apenas a terceira rodada ainda. A equipe da Lazio venceu um e empatou outro, e a equipe da Inter venceu os 2 jogos. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. A equipe da Inter jogando fora de casa com uma odd abaixo de 2, é bem baixa. Vamos dar uma olhada aqui no mercado de gols para ver se tem odd para um over 2,5. O over 2,5 nesse jogo com uma odd de 1,65. Aqui é um jogo mais para leitura, eu vou deixar fora da lista também. Países Baixos, Eredivisie, tem uma partida, mas não vou me envolver nesse jogo nem no ao vivo. Portugal, Paços de Ferreira contra o Estoril. Aqui também eu fico de fora, não tenho conhecimento nenhum sobre as equipes, além de que é apenas o início do campeonato. E pela Turquia também tem uma partida, mas vou ficar fora. Então a lista de sexta-feira ficou aí apenas com o Lei Brusque. É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.